De qualquer forma, ele está melhor sem você. Meu nome é Kenny. Tenho 29 anos e enterrei meu irmão há 3 dias em Norfolk, Virgínia. Parada do lado de fora da igreja de São Mateus com uma barra de granola pela metade na mão, essas palavras ecoavam na minha cabeça. Meu padrasto as sussurrou durante o culto, achando que eu não conseguia ouvir. Um morador de rua na cadeira de rodas estava sentado nos degraus da igreja, quieto como pedra. Suas mãos envelhecidas repousavam nos braços da cadeira, e seus olhos seguiam os últimos presentes no funeral enquanto se dispersavam. Aproximei-me e entreguei-lhe meu lanche sem pensar muito. Parecia a coisa certa a fazer. Obrigado, filho, disse ele, com a voz áspera, mas gentil. Ele pegou a barra de granola e estudou meu rosto por um longo momento. Então, enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pequeno cartão branco. Pegue isto. Olhei para o cartão. Branco e liso. Sem nada escrito na frente. O homem se inclinou para a frente e seus olhos se fixaram nos meus. O acerto de contas me aguarda, disse ele, quase num sussurro. Seu padrasto vai pagar. As palavras me atingiram como água fria. Olhei para ele, tentando processar o que ele tinha acabado de dizer. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele rolou sua cadeira de rodas para longe, desaparecendo na esquina do prédio da igreja. Fiquei ali, segurando o cartão, sentindo algo se revirar no estômago. O homem nunca tinha me visto antes, nunca tinha conhecido minha família. Como ele sabia sobre Gerald? Como ele sabia que Gerald era meu padrasto? Virei o cartão. Escritas com uma letra caprichada, estavam apenas 2 palavras: hoje à noite, ouça. Caminhando até minha caminhonete, fiquei pensando no comportamento de Gerald na semana anterior, como ele insistir em cuidar de todos os arranjos do funeral, como tomara decisões sobre o enterro do meu irmão sem me perguntar, como ficará ao lado do túmulo agindo como um pai enlutado quando mal falava com Thomas havia anos. Algo me atormentava desde a morte de Thomas, a maneira como Gerald controlava cada detalhe, a maneira como ignorara minhas perguntas sobre o dinheiro do seguro, a maneira como parecerá quase aliviado quando o médico anunciou a hora da morte. Eu sempre soube que Gerald era egoísta. Minha mãe se casou com ele quando eu tinha 12 anos e Thomas, 10. Ele se mudou para nossa casa, assumiu o controle de nossas vidas e, aos poucos, nos empurrou para segundo plano. Mas isso parecia diferente, mais sombrio. Naquela noite, sentei-me na sala de estar, olhando fixamente para o cartão branco. As palavras do homem ecoavam sem parar na minha cabeça. Exatamente às 21 horas, alguém bateu à minha porta. Gerald esteve em nossas vidas por 17 anos. Quando minha mãe morreu de câncer, 5 anos atrás, ele herdou tudo: a casa, o dinheiro do seguro, até mesmo o pequeno negócio que meu pai biológico havia começado antes de morrer em um acidente de construção. Thomas e eu nunca questionamos isso. Éramos jovens quando minha mãe adoeceu, e Gerald cuidou de toda a papelada, de toda a parte legal. Ele nos disse que era complicado, que tudo se resolveria eventualmente. Confiávamos nele porque minha mãe confiava nele. Mas Thomas começou a fazer perguntas no ano passado. Ele estava trabalhando na construção civil, juntando dinheiro, planejando comprar um terreno fora da cidade. Queria construir algo próprio, começar do zero. Quando perguntou a Gerald sobre receber a herança da mãe, Gerald ficou na defensiva. Não sobrou nada, Gerald lhe dissera. As contas médicas consumiram tudo. Isso não agradou a Thomas. Nossa mãe tinha um bom plano de saúde por causa do emprego no hospital. Ela sempre fora cuidadosa com dinheiro. Thomas começou a vasculhar, fazer ligações, tentar obter cópias de documentos. Gerald não gostou disso. Começou a evitar Thomas, inventando desculpas quando meu irmão ligava. Os jantares em família se tornaram tensos, e Gerald mudava de assunto sempre que Thomas falava sobre dinheiro ou herança. 3 semanas atrás, Thomas me ligou à meia-noite. Ele estava animado, falando rápido. Kenny, eu encontrei uma coisa, disse ele. Gerald estava mentindo para nós. O seguro de vida da mamãe valia $400.000. A casa foi quitada. Deveria ter sobrado dinheiro.
Ele planejava confrontar Gerald na semana seguinte. Disse que tinha provas, documentação que mostrava que Gerald estava guardando dinheiro que deveria ser nosso. Isso foi na quinta-feira à noite. Sexta-feira de manhã, Thomas foi encontrado morto em seu apartamento. Ataque cardíaco, disse o legista. Evento cardíaco súbito. Ele tinha 27 anos, era saudável como um cavalo. Sem histórico familiar de problemas cardíacos. Gerald organizou o funeral rapidamente. Caixão fechado, apesar dos meus protestos. Disse que Thomas não gostaria que as pessoas o vissem daquele jeito. Ele cuidou de tudo por meio do amigo dono da funerária. Pagou tudo em dinheiro. Guardou todos os recibos. No funeral, Gerald desempenhou o papel de padrasto devastado com perfeição, lágrimas nos olhos, apertando as mãos dos enlutados, aceitando condolências como se tivesse perdido o próprio filho. Mas eu o peguei olhando o relógio durante o elogio fúnebre. O vi sorrir brevemente quando achou que ninguém estava olhando. A batida soou novamente, mais insistente desta vez. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Uma mulher estava na minha varanda, idosa, vestindo um casaco escuro. Ela segurava um envelope pardo nas mãos. Abri a porta e a mulher se aproximou. Você é irmão do Thomas, disse ela. Não era uma pergunta. Sim. Quem é você? Meu nome é Ellen. Eu era amiga da sua mãe do hospital. Thomas veio me ver há 2 semanas. Ela ergueu o envelope. Ele me pediu para entregar isso a você se algo acontecesse com ele. Meu sangue gelou. Como assim, se alguma coisa acontecesse? Thomas estava com medo, Kenny. Ele tinha descoberto algo sobre Gerald. Algo importante. Ele não confiava essa informação a mais ninguém. Ela colocou o envelope em minhas mãos. Ele disse, se eu morrer de repente, encontre Kenny e entregue isso a ele. Convidei-a para entrar e nos sentamos à mesa da cozinha. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro havia fotocópias de documentos de seguro, extratos bancários e documentos legais. Enquanto eu lia, a sala pareceu se inclinar. A apólice de seguro de vida da minha mãe, $400 mil, paga Gerald como beneficiário. Extratos bancários mostrando que o dinheiro havia sido depositado em uma conta apenas em nome de Gerald. Escrituras de propriedade mostrando que ele havia refinanciado a casa e feito um empréstimo de $200 mil com ela. Mas a pior parte estava no fundo da pilha, um recibo de um investigador particular que Thomas havia contratado. O investigador havia documentado os hábitos de jogo de Gerald, suas dívidas com pessoas perigosas, sua necessidade desesperada de dinheiro. Thomas estava convencido de que Gerald matou sua mãe, disse ele calmamente. Olhei para ela, atordoado. O quê? Ele encontrou registros mostrando que Gerald estava comprando medicamentos que não foram prescritos para sua mãe. Pequenas quantidades ao longo de vários meses, medicamentos que imitariam os sintomas da progressão do câncer. Os papéis se espalharam das minhas mãos enquanto eu me levantava. Minhas pernas estavam fracas. Lembrei-me dos últimos meses da minha mãe, como ela havia piorado rapidamente, como Gerald insistir em cuidar dos seus medicamentos, em ser o único a levá-la às consultas. Thomas o confrontou na semana passada, continuou ele. Gerald negou tudo, mas Thomas tinha provas. Ele iria à polícia na segunda-feira. Segunda-feira. Thomas morreu na sexta noite. Recostei-me com força. Durante 17 anos, confiei naquele homem. Jantamos juntos, assistimos a jogos de futebol, passamos férias juntos. Ele acompanhou minha mãe até o altar no casamento deles. E, o tempo todo, planejava nos roubar, talvez algo pior. Ele estendeu o braço sobre a mesa e tocou na minha mão. Thomas foi esperto nisso. Ele fez cópias de tudo e escondeu em lugares diferentes. Este não é o único conjunto de documentos. Olhei para os papéis espalhados sobre a minha mesa, evidências de roubo, fraude, possivelmente assassinato. Meu padrasto havia destruído minha família aos poucos, e eu nunca imaginei que isso aconteceria. O que eu faço agora? Perguntei. A expressão de ele endureceu.
Thomas queria justiça. Para sua mãe, para vocês dois. O homem do lado de fora da igreja hoje está vigiando Gerald há meses. Ele não é um morador de rua, Kenny. Ele é um detetive aposentado. Na manhã seguinte, liguei para Gerald e pedi para encontrá-lo para o café da manhã. Minha voz permaneceu firme, mesmo com as mãos tremendo enquanto eu discava. Claro, Kenny, disse ele, parecendo genuinamente satisfeito. Que bom que você ligou. Devíamos conversar mais, principalmente agora que somos só nós dois. Nós nos encontramos no DYS Diner, na Granby Street, o mesmo lugar onde ele costumava levar Thomas e eu quando éramos crianças. Gerald parecia mais velho do que eu me lembrava, mais cansado. Ele pediu café com ovos, agindo como se nada no mundo estivesse errado. Tenho pensado muito no Thomas, eu disse, observando seu rosto atentamente, sobre o que ele queria fazer da vida. Gerald assentiu solenemente. Ele era um bom menino. É trágico perder alguém tão jovem. Ele estava perguntando sobre o patrimônio da mamãe antes de morrer, sobre o dinheiro da herança. A xícara de café de Gerald parou a meio caminho dos seus lábios. Kenny, já conversamos sobre isso. Não sobrou dinheiro algum depois das despesas médicas da sua mãe. Mas Thomas parecia achar que havia algo. Ele insistia bastante. Thomas sempre foi um sonhador, disse Gerald, pousando a xícara. Ele tinha expectativas irreais sobre dinheiro. Sua mãe e eu tentamos explicar a vocês, meninos, que a vida é cara, que o seguro não cobre tudo. Inclinei-me para a frente. E o seguro de vida da mamãe? Os olhos de Gerald endureceram por um instante antes de ele forçar um sorriso. O que tem? Thomas achou que valia mais do que você nos disse. Kenny, eu cuidei de toda aquela papelada enquanto você estava de luto. Eu protegi vocês, rapazes, dos detalhes desagradáveis. Acredite, não sobrou nada. Peguei um dos extratos bancários que ele me dera, o que mostrava um depósito de $400.000. Deslizei-o sobre a mesa. O rosto de Gerald ficou branco, depois vermelho. Então, ele pareceu irritado. Onde você conseguiu isso? Sua voz era baixa, perigosa. Isso importa. Ele pegou o papel e o enfiou no bolso do paletó. Esta é uma informação financeira privada. Você não tem direito a ela. É o dinheiro da minha mãe, Gerald. Sua mãe morreu, Kenny. Sou o marido dela. Tudo o que ela tinha legalmente me pertence. Ele se levantou abruptamente. Estou decepcionado com você. Depois de tudo que fiz pela sua família, é assim que você me retribui. E o Thomas? Você o decepcionou também. A expressão de Gerald ficou fria. Thomas estava fazendo perguntas demais, fazendo acusações que não conseguia provar. Talvez seja melhor que ele não esteja por perto para espalhar mentiras sobre mim. As palavras pairavam no ar entre nós. Olhei para ele, percebendo que estava olhando para um estranho. O homem que me criou, que se sentou à nossa mesa de jantar por anos, falava da morte do meu irmão como se fosse conveniente. Estou indo embora, disse Gerald, jogando dinheiro na mesa. E, Kenny, eu tomaria muito cuidado ao fazer acusações que você não pode sustentar. A polícia pode começar a se perguntar por que você está tão interessado na morte repentina de Thomas. Eles podem achar que você tem algo a ganhar com isso. Ele saiu do restaurante, deixando-me ali sentada, com o coração disparado. Eu tinha insistido demais, rápido demais. Agora, Gerald sabia que eu suspeitava de algo, e ele tinha acabado de me ameaçar. Peguei meu celular e liguei para o número que ele me dera do detetive aposentado. Caiu direto na caixa postal. Quando cheguei em casa, a porta da frente estava aberta. Andei pela casa com cuidado, verificando cada cômodo. Nada parecia estar faltando, mas tudo parecia errado. Alguém estivera ali, vasculhando minhas coisas. Na mesa da cozinha, havia uma única foto, Thomas e eu em sua formatura do ensino médio. Alguém havia desenhado um X vermelho sobre meu rosto. Naquela tarde, Ellen ligou e me pediu para encontrá-la no Riverside Park. Ela parecia nervosa,
olhando por cima do ombro enquanto caminhávamos à beira da água. O detetive Williams quer se encontrar com você hoje à noite, disse ela. O homem da igreja se chama Bob. Ele está investigando Gerald há 8 meses. 8 meses? Por quê? Porque Thomas não foi a primeira pessoa a morrer depois de fazer perguntas sobre as finanças de Gerald. Ela me entregou outro envelope, mais grosso que o primeiro. Dentro havia recortes de jornais, certidões de óbito, pedidos de indenização de seguro, tudo relacionado a Gerald. Sua primeira esposa morreu em um acidente de carro há 12 anos. Acidente envolvendo apenas um veículo. Sem testemunhas. Gerald recebeu $200.000 em seguro de vida. Ellen apontou para um dos artigos. 6 meses depois, seu sócio teve um ataque cardíaco. Gerald comprou sua parte na empresa de caminhões por uma ninharia. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia os documentos. Quantas pessoas? Pelo menos 4 que Bob pode provar. Todos morreram logo depois de começarem a fazer perguntas desconfortáveis a Gerald sobre dinheiro. O padrão era claro. Gerald casava-se com membros de famílias ou formava sociedades comerciais, conquistava a confiança das pessoas, e então, roubava-as sistematicamente. Quando alguém se aproximava demais da verdade, sofria acidentes, ataques cardíacos, acidentes de carro e mortes súbitas que pareciam naturais. Minha mãe, eu disse baixinho. Bob acha que Gerald a envenenou lentamente ao longo de meses, fazendo parecer que ela estava em progressão de câncer. Quais os medicamentos que Thomas encontrou evidências? Eles teriam causado os mesmos sintomas que ela apresentou. Sentei-me pesadamente num banco do parque. Por que o Bob não foi à polícia? Ele tentou. Gerald é esperto. Ele nunca deixa evidências óbvias. As mortes são sempre espaçadas, cidades diferentes, métodos diferentes. Bob era detetive em Richmond quando o sócio de Gerald morreu. Ele suspeitou de algo na época, mas não conseguiu provar. Ele sentou-se ao meu lado. Bob está seguindo Gerald desde então, construindo um caso. Quando Thomas contatou aquele investigador particular, Bob sabia que Gerald agiria contra ele. Ele tentou avisar Thomas, mas era tarde demais. Então, qual é o plano? Gerald está ficando desesperado. Bob está pressionando, fazendo perguntas pela cidade. Gerald sabe que alguém o está observando. Ele vai cometer um erro em breve. Um carro parou no estacionamento, o sedã preto de Gerald. Ele saiu e começou a caminhar em nossa direção. Ele está seguindo você, sussurrou Ellen. Haja naturalmente. Gerald se aproximou com um sorriso amigável, mas seus olhos estavam frios. Kenny, que coincidência. Ellen? Não é? Eu me lembro de você do hospital. Ellen assentiu educadamente. Olá, Gerald. Eu estava contando ao Kenny algumas histórias sobre a mãe dele. Que legal! A mãe dele era uma mulher maravilhosa. A mão de Gerald pousou no meu ombro, apertando com um pouco de força demais. Kenny, eu esperava que pudéssemos terminar a nossa conversa desta manhã. Talvez você pudesse vir aqui em casa hoje à noite para jantar. Não acho que seja uma boa ideia. Eu insisto. Ele apertou ainda mais. Há algumas coisas sobre Thomas que precisamos discutir. Alguns pertences pessoais que ele deixou para trás e que acho que você deveria ter. Olhei para Ellen. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Certo, eu disse. Que horas? 7 horas, como nos velhos tempos. O sorriso de Gerald não alcançou seus olhos. Ellen, disse. Às vezes, velhas lembranças podem ser perigosas. Ele voltou para o carro e foi embora. Ellen ficou em silêncio por um longo momento. Ele vai tentar te matar esta noite, disse ela finalmente. Eu sei. Olhei para o meu celular. Bob tinha me mandado um endereço por mensagem. Mas eu não vou sozinha. Às 18 horas, encontrei Bob em um depósito fora da cidade. Ele era exatamente o que eu esperava, rosto envelhecido, olhar atento, movimentos de alguém que passou 30 anos lidando com pessoas perigosas.
A casa do Gerald é perfeita para o que ele planejou, disse Bob, espalhando plantas sobre uma mesa dobrável. Local remoto, sem vizinhos próximos. Ele passou a semana toda trabalhando no porão, reforçando. Você acha que ele vai me enterrar lá? Acho que ele vai fazer parecer que você sofreu um acidente. Talvez tenha caído da escada do porão e batido a cabeça. Ou talvez tenha um ataque cardíaco, igual ao Thomas. Bob me mostrou fotos que tirou de Gerald comprando suprimentos, lonas plásticas, cal virgem, produtos químicos de limpeza industrial. Ele está preparando isso há dias. E a polícia? Não podemos simplesmente chamá-los? Com que provas? Tudo o que temos são circunstanciais. Gerald é inteligente o suficiente para alegar legítima defesa se aparecermos com policiais, digamos que você o atacou, ele estava se protegendo. Bob me entregou um pequeno gravador, pouco maior que um botão. Precisamos de uma confissão. Faça-o falar sobre Thomas, sobre sua mãe. Deixe-o bravo o suficiente para dizer a verdade. E se ele tentar te matar, estarei ouvindo de fora. Ao primeiro sinal de problema, eu entro. Bob olhou para o relógio. Mas, Kenny, se isso der errado, ele não hesitará em te machucar. Este homem matou pelo menos 5 pessoas, talvez mais. Prendi o gravador dentro da minha jaqueta e dirigi até a casa de Gerald, a mesma casa onde eu cresci, onde minha mãe morreu, onde Gerald desempenhou o papel de padrasto amoroso por 17 anos. Gerald atendeu a porta com uma taça de vinho na mão, agindo como se nada tivesse mudado entre nós. Kenny, entre. Eu fiz o famoso assado da sua mãe. A casa cheirava exatamente como quando minha mãe era viva. Gerald até tinha posto a mesa com sua porcelana fina, acendido velas e aberto uma garrafa do vinho que ela costumava guardar para ocasiões especiais. Que delícia, eu disse, tentando manter a voz firme. Achei que deveríamos conversar direito, esclarecer as coisas. Gerald me serviu uma taça de vinho. Sei que vocês têm ouvido histórias sobre mim. As pessoas adoram fofocar depois de um funeral. Sentei-me e peguei a taça de vinho, fingindo beber. Que tipo de histórias? Ah, você sabe, que me casei com sua mãe por dinheiro, que de alguma forma causei a morte de Thomas. Coisas ridículas são ridículas. O sorriso de Gerald vacilou ligeiramente. Claro que sim. Eu amava sua mãe, Kenny. Criei vocês como se fossem meus próprios filhos. Então por que você roubou de nós? A pergunta pairou no ar. Gerald pousou sua taça de vinho e me encarou por um longo momento. Roubar é uma palavra forte, disse ele finalmente. Eu administrava as finanças da família. Tomei decisões difíceis para proteger a todos nós. Proteger-nos de quê? Da verdade. A voz de Gerald estava ficando mais dura. Sua mãe era fraca, Kenny. Ela teria doado tudo para a caridade, para qualquer um que tivesse uma história triste. Eu guardei esse dinheiro para nossa família. Matando-a. Gerald riu, mas não havia humor algum. Sua mãe já estava morrendo de qualquer jeito. Eu só a ajudei. Salvei-a de meses de sofrimento. O gravador captava cada palavra. E o Thomas? Perguntei, com a voz quase inexpressiva. Você também o ajudou? Gerald serviu-se de mais vinho, com a mão completamente firme. Thomas ia destruir tudo. Ele ia arrastar o nome da nossa família para a lama com suas acusações descabidas. Então, você o matou. Eu nos protegi, disse Gerald, com naturalidade. Assim como protegi sua mãe de uma morte dolorosa. Assim como vou me proteger de você. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma seringa cheia de um líquido transparente. Você anda deprimido desde que Thomas morreu, Kenny. Bebendo demais, agindo de forma errática. Hoje à noite, você veio aqui para me confrontar, ficou violento e teve que ser contido. Infelizmente, o estresse foi demais para o seu coração. Gerald se levantou e veio em minha direção. O mesmo medicamento que causou o ataque cardíaco do Thomas. Rápido, relativamente indolor. Você vai dormir.
Recuei em direção à cozinha, mantendo a mesa entre nós. A polícia vai saber que não foi natural. A polícia encontrará um padrasto enlutado que tentou salvar o enteado de um trágico evento cardíaco. Já chamei uma ambulância. Eles devem chegar em cerca de 20 minutos. Ele avançou com a seriga. Agarrei uma cadeira da cozinha e a joguei em sua direção, acertando no ombro. Ele cambaleou, mas continuou avançando. Você sempre foi o esperto, Kenny, mas não o suficiente. A porta da frente explodiu para dentro. Bob entrou correndo com 2 policiais uniformizados atrás dele. Gerald se virou, ainda com a seriga na mão, pego completamente de surpresa. Largue isso, gritou Bob, com a arma em punho. Gerald Phillips, você está preso pelos assassinatos de Patricia Wells, Thomas Wells e outros 4. O rosto de Gerald empalideceu ao perceber que havia sido gravado, que tudo o que acabará de confessar era prova. Ele largou a seriga e ergueu as mãos, mas seus olhos permaneceram fixos em mim com puro ódio. Você armou para mim. Assim como você armou para todo mundo, eu disse. Enquanto os policiais o algemavam, Gerald começou a falar rápido, tentando se explicar, tentando mentir para se safar. Mas a gravação havia capturado tudo, sua admissão casual de assassinato, seu conhecimento detalhado de como havia matado Thomas, sua completa falta de remorso. Gerald Phillips, disse Bob formalmente, você está preso por homicídio de 1º grau, conspiração para cometer homicídio, fraude de seguro e roubo. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Eles o levaram até a viatura, e eu os observei pela janela enquanto eles se afastavam. O homem que me criou, que se sentou à mesa da nossa família, que segurou a mão da minha mãe enquanto ela morria, finalmente enfrentava a justiça. 3 meses depois, Gerald se declarou culpado para evitar a pena de morte. Ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. O julgamento revelou toda a extensão de seus crimes, 6 assassinatos em 12 anos, mais de $1 milhão em dinheiro roubado e pedidos de indenização fraudulentos de seguro. Usei o dinheiro do acordo, do espólio da minha mãe, para criar uma fundação em nome de Thomas, ajudando famílias a investigar mortes suspeitas de seus entes queridos. Bob saiu da aposentadoria para comandar o departamento de investigação. Vendi a casa onde crescemos e nunca mais olhei para trás. Muitos fantasmas. Muitas mentiras escondidas naquelas paredes. 6 meses após a sentença de Gerald, eu estava dirigindo por Richmond quando parei em um semáforo. Na faixa de pedestres, vi um idoso em uma cadeira de rodas. Ele olhou para mim, assentiu uma vez e continuou atravessando a rua. Às vezes, a justiça vem dos lugares mais inesperados, e às vezes as pessoas que parecem impotentes são as que assistem a tudo.